Vamos ler aqui a palavra de Deus nessa tarde, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 17. Lucas, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e chegaram ali, assentados, e achavam ali assentado fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Samaria. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, ou seja, ao telhado, né? O desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados teus pecados. E os escribas e os fariseus arrazoaram, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe: Que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e tomou o seu leito, em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós vemos aqui, diante desta palavra, né? A palavra de Deus, ela é a luz que ilumina a nossa vida, né? A nossa vida espiritual. E a Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia, ela é deixada para um exemplo para nós, né? Do que Jesus fez. Algumas coisas são ilustrativas, algumas coisas são reais, e esse aqui foi um fato real, que aconteceu nos dias de Jesus. Jesus estava ali, e foi um fato verídico, né? Algo que aconteceu realmente. E fala que Jesus estava ali assentado ensinando, irmão Odete, os seus discípulos, e de repente alguns homens viram um homem que há muito tempo ele era paralítico. E aqueles homens se compadeceram daquele homem que estava paralítico. E falaram: vamos levar esse homem até Jesus, porque Jesus está curando. Eles ficaram sabendo que Jesus estava curando ali, né, naquele lugar, na Judéia, Samaria e em Jerusalém. Ali aos redores reunia muita gente para ver Jesus curar. Então, por esse motivo, aqueles homens se compadeceram daquele homem que estava paralítico e disseram: vamos levar ele até Jesus, porque, por certo, eles viam o sofrimento daquele homem. E quando eles trouxeram aquele homem num leito, né, de repente, eles olharam e não tinha possibilidade daqueles homens levarem aquele paralítico até Jesus, porque a multidão era grande, era enorme a multidão que estava ali. Era muita gente, fala aqui que era pessoas da Judéia, pessoas da Galiléia e também de Jerusalém. Então tinha ali uma grande multidão ao redor de Jesus, porque ele estava operando sinais e prodígios ali, e fala aqui que o poder da cura estava com ele, então ele estava curando as pessoas. Aí esses homens viram: vamos levar esse homem para ser curado também. E de repente, quando eles chegaram ali, encontraram essa dificuldade para levar aquele homem até Jesus.
Mas eles tiveram uma ideia. Vamos descer esse homem pelo telhado que nós conseguimos colocar lá. E com certeza que eu até vejo, Maldete, era aquelas casinhas, né, de cobertura de palha na época, eles abrindo ali o telhado. Creio que a multidão até se assustaram com aquilo. E de repente eles começaram a descer um homem, né, de cima a baixo, né, no meio da multidão, e fizeram com que aquele homem descesse até Jesus. E de repente Jesus olha para aquele homem que está paralítico ali e diz para aquele paralítico: homem, estão perdoados teus pecados. Aí fala assim que aqueles homens que estavam ali, os escribas e os fariseus, ficaram pasmados com aquilo que Jesus estava fazendo. Ficaram arrasados, né, com aquilo que Jesus estava fazendo, dizendo entre eles que quem é esse que está fazendo um negócio desse, que só Deus pode perdoar pecados. E mal sabia eles que Jesus era Deus. Louvado seja Deus. E naquele momento, Jesus, vendo que aqueles homens ficaram atônitos com aquilo que Jesus havia dito, Jesus então diz para ele: o que é mais fácil, homens, dizer para esse homem que perdoados estão os seus pecados, ou dizer para ele: toma a tua cama e anda? E Jesus disse para aquele homem: homem, toma a tua cama e anda agora. E aquele homem então levantou de seu leito de enfermidade e saiu andando. E diz que todos glorificaram a Deus e puderam ver que realmente Jesus era Deus. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas o que eu quero falar um pouquinho para você aqui, diante desta palavra, eu quero ser bem breve, que o tempo aqui já nos esgotou, né? Eu gostaria de trazer uma palavra mais ampla a respeito disso, mas o tempo aqui para nós trazer a palavra é muito pouquinho, né? Não dá tempo. Teria que ter uma horinha a mais para nós trabalhar aqui, né, Modéstia? É verdade. Os 4 amigos daquele homem, eles precisavam de 4 homens para levar aquele leito, Modete, até Jesus. E eu quero aqui falar para vocês o que significaram aqueles homens para aquele paralítico. Precisaram de 4 homens. E para isso, para que aquele homem chegasse até Jesus, o primeiro homem chamava-se amor. O segundo chamava-se fé. O terceiro, esperança. E o quarto, confiança. Então, para que nós chegamos até Jesus, é necessário que esses 4 homens estejam em nossas vidas. Que esses 4 homens estejam nos auxiliando: o amor, a fé, a esperança e a confiança. O amor chegou até aquele homem e não suportou ver a condição que estava aquele homem. E a fé disse para o amor: olha, vamos levar-lhe até Jesus, porque Jesus vai curar ele. Louvado seja Deus. E o outro diz: eu tenho esperança que isso vai acontecer. E o outro também disse: eu também tenho confiança. E foram levar o homem até Jesus. E puseram lá no meio, né, de uma grande multidão. E de repente Jesus opera um grande milagre na vida daquele homem que estava enfermo. E também Deus quer fazer isso na tua vida nessa tarde. Eu não sei qual que é o seu problema. Eu não sei o que tem te prendido, né? Talvez você olhe para você mesmo e fale: Roberto, parece que eu estou preso, né? Eu não consigo caminhar. Eu estou paralítico, né? Estou paralisado, né? Nesta vida. Mas nesta tarde, Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele diz para você que perdoados estão todos os seus pecados. Jesus tem o poder de perdoar todos os teus pecados, não importa qual for ele. Por mais vermelho que seja, eles se tornarão branco como uma lã. Por mais vermelhos que eles sejam, eles serão purificados pelo Senhor Jesus. Então somente basta você aproximar-se de Jesus e entregar a sua vida para Ele, né? Mas eu sou muito pecador, Roberto, eu sou muito pecador. Eu tenho cometido muitos pecados. Jesus irá lançá-los, eles todos, no lago de esquecimento, e jamais irá lembrar dos seus pecados que você tem cometido, se tão somente você der um passo de fé para Ele. Por isso que você vê uma pessoa que praticou tantas coisas nessa vida, mas agora está lá servindo a Deus, Modete. E agora está lá servindo a Deus? Sim. Deus é misericordioso, Ele não aceita que o homem viva no pecado, mas aquele que está no pecado e se arrepende, Deus é glorioso em perdoar.
Ele perdoa o pecado do homem. Ele perdoa, ele é riquíssimo em perdoar. Ele não é como o homem. Nós, irmãos, amigos que nos ouvem nessa tarde, quando alguém erra contra nós, o ser humano, nós queremos vingança, nós queremos destruir aquele que pecou contra nós, mas Deus não é assim. Enquanto você tem fôlego de vida, ainda há uma esperança para você. Enquanto você tem fôlego de vida, ainda há uma oportunidade para você. Então, nessa tarde, meu querido ouvinte, ainda há esperança para você, ainda há uma oportunidade para Deus perdoar os seus pecados, por mais terrível que ele seja. Amém? Fique com esta palavra e Deus, com certeza, vai te abençoar. Amém? E alguém que olha para você e fala, para aquele ali não tem mais jeito, como disseram para aquele homem lá. Mas quem é este que está perdoando o pecado aí? Né? Jesus de Nazaré. Ele é o autor da vida. Ele veio para trazer vida e vida com abundância. Então, aceite Jesus Cristo como teu Salvador. Entregue o teu caminho para Ele, que Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Vamos continuando, irmão Odete? Muito bem, irmão Roberto. Que Deus abençoe, irmão Roberto, por essa palavra abençoada de cura, de milagre que Jesus fez na vida deste homem. E pode fazer na minha e na sua, se nós crermos e aceitarmos essas 3 opções que o irmão Roberto aqui citou: amor, fé, esperança e confiança. Esses 4 requisitos têm que estar na nossa vida, irmão Roberto. Não é? Verdade. Tem que estar na nossa vida. Esses 4 aqui tem que estar na nossa vida continuamente.